as cruzadas, uma série de campanhas militares motivadas por razões religiosas, lançadas pela Europa cristã latina na Alta Idade Média. Durante esse período, muitas cruzadas foram travadas, mas quais dessas campanhas foram bem-sucedidas e quais foram mal-sucedidas? Hoje, no Real Crusades History, vamos investigar e buscar uma resposta para essa pergunta. Muitos acham que as cruzadas ocorreram só na Terra Santa, mas elas também se deram em outros lugares. Cruzadas foram travadas por reinos cristãos na Espanha e em Portugal contra poderes mouros em Al-Andalus, ou seja, partes da Península Ibérica conquistadas por árabes e berberes. As cruzadas do norte foram convocadas para subjugar e cristianizar o Báltico. Mas neste vídeo, vamos focar nas cruzadas na Terra Santa, especificamente nas chamadas cruzadas numeradas. A primeira cruzada, a segunda cruzada e assim por diante. Vamos começar com a primeira cruzada, convocada pelo Papa Urbano II em 1095 e travada entre 1096 e 1099. A primeira cruzada é uma expedição famosa por seu sucesso, o auge da energia crescente do Ocidente Latino. Na segunda metade do século X, primeiro exércitos cristãos latinos avançaram pela Síria-Palestina e tomaram Antioquia, Jerusalém e outras importantes cidades do Oriente. Embora estivessem em grande desvantagem numérica em relação aos seus oponentes muçulmanos, os primeiros cruzados alcançaram um sucesso surpreendente longe de casa. Os cruzados foram ajudados pela divisão dos reinos muçulmanos do Oriente, com vários príncipes seljúcidas guerreando entre si e contra os fatímidas, que governavam o Egito. As habilidades marciais dos cavaleiros ocidentais também foram cruciais para o sucesso. Os normandos, após vencerem a Inglaterra anglo-saxônica e a Sicília muçulmana, eram os principais guerreiros de cavalaria da época. O gênio militar da primeira cruzada foi Bohemundo, um normando com ampla experiência em guerras orientais. Bohemundo liderou os cruzados em grandes vitórias sobre os turcos seljúcidas em Dorileia e Antioquia. A cruzada também contou com líderes como Godofredo de Bulhão, Balduíno de Bolonha, Raimundo IV de Toulouse e Tancredo, sobrinho de Bohemundo. Após a cruzada, esses homens permaneceram no Oriente e se dedicaram ao árduo trabalho de governar e manter as conquistas cristãs na Terra Santa. Os 4 estados cruzados, o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém. Meio século depois, um desses estados cruzados, o Condado de Edessa, caiu para os turcos Zengida em 1144. Isso levou o Papa Eugênio III a convocar a Segunda Cruzada, travada de 1147 a 1149. 2 grandes exércitos cruzados partiram para restaurar Edessa, um liderado pelo rei da França, Luís VII, e o outro liderado por Conrado III, rei da Alemanha. Luís e Conrado mostraram-se comandantes pouco brilhantes no campo de batalha. Separadamente, tanto as forças francesas quanto as alemãs sofreram derrotas devastadoras em batalha contra os turcos seljúcidas enquanto faziam a difícil travessia pela Ásia Menor. Quando os 2 reis chegaram ao reino de Jerusalém, suas forças já estavam seriamente reduzidas e a Segunda Cruzada terminou em fracasso. Edessa nunca foi recuperada, mas outro desastre ainda mais grave estava por vir. Em 1187, Saladino, sultão do Egito e da Síria, aniquilou o exército do reino de Jerusalém na Batalha de Hattin. Isso permitiu que Saladino conquistasse quase todo o reino cruzado, com Jaffa, Arsuf, Acre e Jerusalém, caindo todos diante do poderoso sultão. O Ocidente Latino reagiu, e o Papa convocou a Terceira Cruzada de 1189 a 1192. O primeiro a partir foi um grande exército alemão liderado pelo imperador do Sacro Império Romano, Frederico Barba-Ruiva. Diferente de seu predecessor Conrado III, Frederico se mostrou altamente capaz como general. Barba-Ruiva marchou com sucesso seu exército através da vasta e árida Ásia Menor e esmagou completamente os turcos seljúcidas em uma série de batalhas. Apesar da vitória, o imperador morreu em um acidente ao atravessar um rio com seu exército. O exército alemão foi posteriormente devastado pela peste em Antioquia e nunca teve a chance de enfrentar Saladino. Mas isso não foi o fim da Terceira Cruzada.
O rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, liderou um exército muito menor por mar até o teatro da Palestina. Embora suas forças fossem menos da metade das de Saladino, o rei Ricardo provou ser um general excepcional. Os cruzados recuperaram Acre e então Coração de Leão derrotou Saladino na Batalha de Arsuf. Ricardo reconquistou importantes cidades costeiras como Cesareia, Arsuf e Jafa. Quando Saladino tentou retomar Jafa em 1192, Ricardo marchou contra ele e o derrotou em uma batalha final espetacular para encerrar a cruzada. Assim, a cruzada de Ricardo produziu sucessos decisivos e duradouros, e ainda assim muitos frequentemente veem a cruzada como um fracasso porque Jerusalém não foi recuperada, mas isso é um equívoco. Ricardo, na verdade, nunca tentou recapturar Jerusalém novamente. Ele era um comandante capaz e compreendia a realidade estratégica da situação. Devido ao pequeno exército e ao grande poder de Saladino, Ricardo concluiu ser impossível tomar Jerusalém por estar longe do litoral. A frota era vital para Ricardo, pois abastecia seu exército durante as batalhas na costa. Ricardo podia derrotar Saladino e manter território. Então, embora Ricardo não tenha reconquistado Jerusalém, ele restaurou partes costeiras importantes do reino. Ele também conquistou a ilha de Chipre para o reino, proporcionando novas terras ricas para os cruzados. Podemos ver que a cruzada de Ricardo foi muito bem sucedida. Ricardo interrompeu o esforço de guerra de Saladino, restaurou o reino cristão em uma nova encarnação e garantiu que os cruzados continuassem a ocupar território na Terra Santa. Apesar de equívocos populares sobre os resultados da Terceira Cruzada, historiadores há muito destacam os êxitos da expedição. Thomas Madden diz: a Terceira Cruzada foi, sob quase qualquer aspecto, uma expedição altamente bem-sucedida. Jonathan Riley Smith escreveu que as conquistas da Terceira Cruzada foram extraordinárias. Andrew Ehrenkreutz, que produziu uma das biografias mais detalhadas de Saladino, oferece uma avaliação muito perspicaz da Terceira Cruzada. Apesar das probabilidades esmagadoras a seu favor, os muçulmanos não conseguiram derrotar o contingente cristão nem proteger Ashkelon e Jerusalém ao mesmo tempo. Considerando a organização militar e a economia voltada para a defesa dos países muçulmanos, e tendo em vista as vantagens estratégicas que eles conquistaram em 1187 a 1189, os termos do armistício de 1192 devem ser considerados uma concessão humilhante. Os invasores cristãos impuseram isso ao Islã. Apesar dos ganhos da Terceira Cruzada, o fato de Jerusalém permanecer em mãos muçulmanas levou o Papa Inocêncio III a convocar a Quarta Cruzada, 1202 a 1204. Famosamente, a Quarta Cruzada foi desviada pelos venezianos para a conquista da cidade cristã de Constantinopla. Após o desvio da Quarta Cruzada, a maioria dos alistados partiu desapontada antes do início da campanha principal, e o Papa excomungou os participantes da expedição por atacarem outros cristãos. A Quarta Cruzada mostra como a política de poder podia desempenhar um papel em subverter uma cruzada. É desnecessário dizer que a campanha como cruzada foi um fracasso. De acordo com o entendimento dos cristãos latinos, durante esse período, homens que estavam excomungados não podiam participar de cruzadas. E assim, uma vez que os cruzados da Quarta Cruzada partiram contra terras cristãs, eles, aos olhos da Igreja, não eram mais cruzados, mas renegados, envolvidos em uma guerra pecaminosa e injusta. Os resultados ignóbeis da Quarta Cruzada levaram o Papa a tentar assumir um controle mais direto sobre a próxima cruzada, a Quinta Cruzada de 1217 a 1221. O Papa nomeou um eclesiástico, o cardeal Pelágio, como comandante-geral da cruzada. Como alvo da campanha, Pelágio escolheu o Egito. Anos antes, Ricardo Coração de Leão sugeriu que o Egito, por ser um centro de poder muçulmano, precisava ser subjugado. Antes que os cristãos pudessem manter Jerusalém em segurança, a Quinta Cruzada tentou conquistar o Egito para a cristandade de uma vez. O líder militar geral da Quinta Cruzada deveria ser o imperador do Sacro Império Romano, Frederico II. Frederico nunca chegou. Em vez disso, era um grupo heterogêneo de alemães, húngaros, flamengos e franceses, sob comando do cardeal. A Quinta Cruzada tinha menos soldados que os muçulmanos e enfrentava liderança desarticulada e inconsistente.
Em várias ocasiões importantes, Pelágio deixou de ouvir conselhos sensatos de seus assessores mais competentes. No entanto, a Quinta Cruzada fez avanços notáveis em sua campanha no Nilo e, de fato, chegou perto de conquistar o Egito. No entanto, os muçulmanos acabaram alcançando vitória total no conflito e a invasão cristã foi repelida. Por não cumprir o voto de cruzado, o imperador Frederico II foi excomungado pelo Papa. Quando Frederico finalmente lançou sua própria pequena cruzada em 1228, a chamada Sexta Cruzada, ele ainda estava excomungado, assim como no caso da Quarta Cruzada. Do ponto de vista da Igreja medieval, essa não era uma cruzada válida. A falta de legitimidade de Frederico como líder de uma guerra santa certamente resultou em um exército muito pequeno. Ao chegar à Palestina, o imperador não tinha tropas suficientes para conquistar militarmente. Ele negociou com o sultão do Egito, Al-Kamili, e supostamente garantiu a rendição de Jerusalém pelos muçulmanos em 1229. O acordo de Frederico com Al-Kamili fez muitos verem a Sexta Cruzada como um sucesso pacífico, mas a retomada de Jerusalém foi praticamente uma fraude. Pelos termos, os cruzados não podiam restaurar as defesas de Jerusalém e os muçulmanos mantiveram o controle do templo. Monte Al-Kamili defendeu seu tratado para o mundo muçulmano, apontando que o controle cristão sobre a cidade sagrada era totalmente efêmero, e uma vez que o tratado expirasse, ele facilmente retomaria Jerusalém novamente. Os cavaleiros templários, os barões do Reino Cruzado e a Igreja concordaram que se recusavam a mover sua capital de Acre para Jerusalém. Como previsto, Jerusalém caiu facilmente para os turcos em 1244. A recuperação de Jerusalém por Frederico acabou se mostrando ineficaz e, além disso, as atividades de Frederico enfraqueceram ao invés de fortalecer. Os Estados Cruzados, ao contrário de Ricardo Coração de Leão, que trabalhou com os templários e os barões locais dos Estados Cruzados para alcançar a vitória e a recuperação, Frederico ignorou as leis do reino e tratou o território cruzado como sua posse pessoal. Isso levou a uma guerra entre os Estados Cruzados e as forças imperiais de Frederico, a Guerra dos Lombardos, que se arrastou de 1228 a 1243. A Sexta Cruzada não foi apenas um evento farsesco, mas também prejudicial para o bem-estar a longo prazo do Reino Cruzado. Essa segunda perda de Jerusalém motivou a Sétima Cruzada de 1248 a 1254. Essa cruzada teve uma liderança coerente e altamente respeitada sob Luís IX, rei da França. Um homem muito piedoso, Luís era amplamente admirado em toda a cristandade e hoje é reconhecido como santo pela Igreja Católica. Como na Quinta Cruzada, a Cruzada de Luís também visou o Egito. Seu exército era bem organizado, mas estava em grande desvantagem numérica. Luís liderou uma força de no máximo 15.000 homens, e isso contra todo o poder do Egito e da Síria muçulmanos, sob domínio aiúbida. Embora Luís tenha tido alguns sucessos iniciais, suas forças foram esmagadas na Batalha de Mansoura em 1250. A Sétima Cruzada terminou em derrota total. Embora fosse corajoso, Luís muitas vezes demorava a reagir em momentos críticos da guerra, e essa liderança hesitante resultou em seu exército ficando atolado. Embora sua primeira cruzada tenha falhado, Luís tentou novamente alguns anos depois. Ele organizou a Oitava Cruzada em 1270 desta vez, tendo como alvo a Tunísia, no norte da África. Mas assim que o exército de Luís desembarcou, o próprio rei adoeceu gravemente e morreu. Assim, a Oitava Cruzada fracassou antes mesmo de realmente começar. A última cruzada, que às vezes recebe um número, é a Nona Cruzada, uma campanha muito pequena, liderada pelo príncipe Eduardo da Inglaterra entre 1271 e 1272. O exército de Eduardo era bastante pequeno, contando com cerca de 1.000 homens. Ele não tinha homens suficientes para conduzir qualquer campanha importante. Mas ele garantiu 10 anos de paz com Baibars, poderoso sultão do Egito que havia conquistado cidades importantes do reino cristão. A cruzada de Eduardo, então, pode ter dado algum tempo aos cristãos locais, mas não alcançou grandes vitórias. Olhando para trás, sobre as principais campanhas das cruzadas na Terra Santa, as chamadas cruzadas numeradas, podemos ver muitas derrotas importantes, com algumas vitórias interessantes e marcantes.
As principais derrotas ocorreram principalmente como resultado de uma liderança menos do que exemplar. A Primeira Cruzada e a Terceira Cruzada se destacam para nós como triunfos impressionantes resultantes de uma liderança excepcional. Quando bem liderados, até mesmo pequenos exércitos cruzados mostraram-se capazes de derrotar forças inimigas muito maiores. Nas circunstâncias altamente perigosas e aceleradas da Guerra dos Cruzados, uma liderança decisiva e competente era absolutamente essencial. Bowman e Ricardo Coração de Leão se destacam como os comandantes mais talentosos citados neste vídeo. Ambos os líderes mantiveram seus homens unidos em circunstâncias altamente precárias e conseguiram infligir derrotas decisivas a exércitos sarracenos muito maiores. A Primeira Cruzada e a Terceira Cruzada também alcançaram resultados de longo prazo, garantindo território para os cristãos na Síria-Palestina. Mas também é importante reconhecer as maiores implicações desse longo período de guerras cruzadas na Terra Santa. O simples fato de a cristandade latina estar projetando poder no distante Levante Oriental era um sinal de sua vitalidade e força crescentes. Nas épocas de Carlos Magno ou Alfredo, o Grande, o Ocidente não conseguiria lançar campanhas em terras distantes como a Terra Santa, nem manter território ali por muito tempo. A Alta Idade Média teve hegemonia islâmica no Mediterrâneo, mas as cruzadas mostraram mudança nesse cenário. O Ocidente Latino agora era uma grande potência no Mediterrâneo e conseguiu repelir a influência dos grandes reinos muçulmanos, assim como do Império Bizantino. Zêngidas, Aiúbidas e Mamelucos venceram várias guerras na Síria e Egito durante as cruzadas. O fato de terem que lutar contra cristãos latinos no centro do mundo islâmico já mostrava que a Europa Latina se tornou uma grande potência.